Olá, meus queridos, bem-vindos à parte 2 dessa nossa mini temporada sobre a casa que Deus constrói. Você quer edificar a sua própria casa ou quer que Ele venha edificar a sua casa? Vamos lá, já direto, falar sobre 1 Coríntios capítulo 3. Vai abrindo. Enquanto isso, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, né? É que eu nunca lembro essas coisas. O pessoal das mídias sempre pede, eu sempre esqueço. Você vê que eu não sou do marketing. Então me ajuda aí, se inscreve, porque eu não tô tentando fazer isso aqui crescer em números. Eu só quero que te abençoe. Mas se tá te abençoando, se inscreve para que abençoe mais pessoas. Então faça isso daí. Depois também dá uma olhada aqui nos links aqui embaixo que eu vou falar no fim. Já deu tempo, né, de você abrir em 1 Coríntios 3. Mas eu vou falar aqui sobre algumas ferramentas que podem te ajudar na sua caminhada espiritual. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Aqui, bom, antes Paulo tá falando sobre a carnalidade, né, deles. E ele fala assim, cara, eu não consigo dar pra vocês um alimento sólido, porque vocês não conseguem suportar, vocês ainda são carnais. Tem ciúmes, tem contendas. E não é isso que um homem carnal faz? Aí fala um de Apolo, outro de Paulo, etc. Ele fala, Deus é que dá o crescimento. Mas aí preste atenção no versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Ele está se referindo a tudo isso que está falando antes, e em especial por essa separação entre Paulo e Apolo, que o povo estava querendo se definir como de Paulo ou como de Apolo, mas nós somos de Cristo. Amém? Amém. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, nossa analogia com a casa, o ser edificado, eu quero usar essa base e eu vou citar algumas outras aqui. Mas eu quero fazer uma pausa para falar um pouquinho do episódio anterior. Júnia, eu fiz a oração do novo nascimento, eu fiz a oração da entrega. Me dá alguns indícios de que realmente aconteceu primeiro, o Espírito Santo confirma dentro de você. Mas em segundo lugar, você vai começar a perceber que o seu coração, ele não vai aceitar aquilo que ele aceitava antes. Você vai começar a perceber que tem algo que está gerindo a sua vontade, que tem algo que está direcionando a sua vontade, que tem algo que está te fazendo mudar o entendimento. Então você começa a ter um arrependimento. O novo nascimento tem fruto de arrependimento. E o arrependimento é você mudar o seu caminho. Você não fazer mais aquilo que você fazia. Você mudar a sua direção mesmo. Então, esses são indícios de que você teve o novo nascimento. Quando o seu coração não está igual a antes. Ninguém precisou falar com você, mas simplesmente você olha e você fala, eu não consigo mais vestir aquela mesma roupa, eu não consigo mais ter aquelas mesmas conversas, eu não consigo mais ir para aqueles mesmos lugares, eu não consigo fazer aqueles mesmos comentários, eu não consigo olhar para as pessoas daquela mesma forma que eu olhava antes. Isso é o Espírito de Deus tratando você. Porque nós somos justificados no nosso espírito quando nascemos de novo, e aí entramos no processo da santificação. É a obra do Espírito Santo na nossa alma. E é um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje. Mas esse processo de santificação, você entrou e nunca vai sair dele até você estar com Jesus novamente. Até você morrer e ir para o céu, ou ele voltar e te arrebatar. Então, assim, seja como for o nosso fim deste tempo aqui e início da eternidade, você vai ser tratado até esse momento, tá bom? Então, todos nós estamos no processo de santificação, que é obra do Espírito, não é obra da carne, não é obra nossa, é obra do Espírito Santo em nós. Agora, só para citar mais algumas menções, quando nós vemos, por exemplo, em 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Efésios 2,20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora, Atos 20:32. Agora, pois, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, meus irmãos, minhas irmãs aqui ouvindo, nós vemos sobre essa edificação, e tem outras menções na Bíblia, mas eu vou parar por aqui. Nós vemos que somos edificados por Deus nele mesmo. Somos edifício.
Aqui fala, edifício de Deus nós somos, em 1 Coríntios 3, 9. Então existe o edificar que Deus quer fazer em nós. Mas nós temos que nos atentar para não fazer, para não errar e pecar e nos edificarmos a nós mesmos de uma forma almática e carnal. Nós precisamos permitir com que seja a obra do Espírito. Como eu disse, a santificação é a obra do Espírito Santo. Ok, então a analogia da casa, você está aqui comigo. Primeira coisa que nós temos que fazer é analisar o terreno. Recentemente, nós compramos um terreno e começamos a fazer a obra, mas o que nós precisamos para poder edificar o prédio? Analisar como que estão os fundamentos, como que está o terreno, como que estão as coisas. Quando a gente começa a analisar essa base, a gente começa a perceber que tem algumas infiltrações, a gente começa a perceber que não está sólido, a gente começa a perceber que tem partes que estão podres, a gente começa a perceber que tem muita coisa que precisa ser olhada e que precisa ser analisada. E é esse lugar que eu quero que você entre hoje. Que você permita com que o Espírito Santo venha sondar o seu coração. E a gente vai usar como base Salmos 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós olhamos essa passagem, esses 2 versículos em Salmos, nós vemos o anseio do salmista de que Deus venha sondar o seu coração. Porque o homem não consegue sondar o coração. Nós não conseguimos conhecer o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso, a palavra também fala. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo nos sondando. Lembrando, o nosso espírito é nascido de novo de Deus, mas a nossa alma vem desse mundo. Vem da nossa mãe e do nosso pai. A nossa alma precisa passar pelo processo do Espírito Santo, o processo de santificação, a obra da santificação, que é o segundo estágio da salvação. O primeiro estágio da salvação é a justificação, o segundo estágio da salvação é a santificação e o terceiro estágio é a glorificação. Nós vamos ficar aqui agora nesse segundo estágio, que é a obra do Espírito Santo na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vontades, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. É aí que é a nossa alma. E a gente precisa de um agir do Espírito Santo, porque a Júnia, pela Júnia, não consegue sondar o coração e a mente da Júnia. Eu preciso pedir que o Deus que me criou venha sondar o meu coração e o meu pensamento e venha trazer à minha consciência aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser arrancado de mim, aquilo que precisa ser tratado. O caráter de Cristo que Ele quer formar em mim vem a partir dessa sonda do Espírito Santo. O fruto do Espírito que Ele quer gerar em mim vem pela ação do Espírito Santo também. Não é o fruto do Espírito pela ação do homem, é o fruto do Espírito pela ação do Espírito. Só pode assim. Tantas vezes a gente cai nesse processo carnal de tentar gerar esse fruto de uma forma... Eu me decido, eu tomo uma decisão e eu faço. Não, a decisão é de obedecer e se render. Quando você obedece e se rende, e aí na rendição você tem oração, você tem consagração em jejum, você sim não faz certas outras coisas que você fazia antes de nascer de novo, porque você é uma nova criatura, mas mais do que isso, você se rende em oração ao Espírito. E nada para tratar a sua alma, minha irmã e meu irmão, como um jejum hardcore e muita oração. Então, se você está lidando com aquela falha de caráter e você fala, eu não consigo, não sei mais o que fazer, é exatamente isso, não tem o que você fazer. Você precisa se render, você precisa orar e você precisa jejuar, você precisa matar a sua carne para fortalecer o seu espírito. Deixa Deus enfraquecer essa carne que por tantos anos falou tão alto. E deixa com que Ele fortaleça o seu espírito. Isso só vem com jejum e oração. E isso só vem à tona na nossa vida quando a gente se submete à ação do Espírito Santo. Então nós estamos analisando o terreno onde as sementes vão cair. E aí eu quero que você siga rapidinho comigo. Eu não vou entrar tão profundamente, porque senão seria muito longo esse episódio. Mas nós falamos sobre a parábola do semeador e vemos aqueles diferentes tipos de solo. Então nós analisamos o nosso coração como aquele solo, aquela terra, tá bom? Então lá em Lucas 8, a semente é a palavra de Deus e o solo o coração do homem.
O crescimento da palavra não depende apenas da qualidade da semente, mas da condição do solo. Porque a semente vai ser sempre de extrema qualidade, porque é a palavra de Deus. Mas como está a condição do nosso coração? Como está o nosso terreno? Como está o solo do nosso coração? Como é que está a condição quando a gente começa a pedir para Deus sondar? E aí ele começa a mostrar um monte de coisa pra gente, né? A gente fala assim, meu Deus, eu preciso de ti realmente, Senhor. Então, fala o seguinte: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas vem o diabo e tira a palavra do coração deles. Eu não vou entrar muito, mas o coração está endurecido, a palavra não penetra. Eu vou entrar aqui um pouquinho, acho que é melhor porque eu anotei umas partes, mas eu vou ler do próprio Evangelho de Lucas. Lucas 8, 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte sobre a pedra, caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos começam a interrogar: que parábola é esta, mestre? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Versículo 11, isso. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, nós vemos aí um coração que não conseguiu receber a palavra, e o diabo rapidamente vem e rouba a palavra. E não consegue, aquela palavra não consegue penetrar no coração, permear e dar frutos. Depois ele fala: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Então esse é como um coração superficial. Porque caiu sobre a pedra, mas não conseguiu criar raiz. Então aquela semente começou, eles quiseram, eles receberam com alegria, mas pela superficialidade. E quando eu falo sobre superficialidade, então, o primeiro coração é um coração duro, esse segundo um coração superficial. É um coração que não permite com que Deus penetre profundamente, sonda, e busque, vem ali caçar tudo, cavar e conhecer no profundo. Então fica só na superficialidade. E se estamos na superficialidade, o que acontece? A gente crê por apenas algum tempo e a provação vem e nós não conseguimos permanecer e resistir no tempo difícil. E a gente se desvia. O outro solo, o solo com espinhos. Então aqui fala: aqui caiu a semente que caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Esse fala de um coração dividido, um coração que gosta das coisas espirituais, mas gosta muito das coisas naturais também. É um coração muito apegado às coisas desse mundo. E aí vem a palavra. Só que no decorrer dos dias ela vai sendo sufocada pelas preocupações desse mundo, ela vai sendo sufocada pelos prazeres deste mundo, pelos anseios deste mundo, os deleites da vida. Então, os frutos não chegam a amadurecer. E presta atenção, para amadurecer, a semente tem que vir, tem que cair no solo, tem que criar raízes e tem que dar tempo, passar por diversas temporadas e estações, para que ela possa chegar à temporada do fruto. Mas esse aqui, então, é um coração dividido, um coração que não está entregue, um coração que não é inteiro na presença de Deus. Agora, no versículo 15, a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Esse é um coração que foi preparado. É um terreno que foi preparado para o Senhor. É um terreno que foi regado, porque quando a gente olha antes, você vê que a primeira semente é pisada e as aves comem. Então, vêm as feras e devoram. Vem o diabo e quer aniquilar aquilo que foi liberado por Deus. O outro secou por falta de umidade, não foi regada o suficiente.
não teve a água da palavra, não teve a água do Espírito, não teve o regar e o se submeter diariamente ao processo do Espírito Santo. Depois, fala sobre serem sufocadas. Pessoas que não conseguem, assim como a gente lê a palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem as vossas queixas, as vossas necessidades, as vossas súplicas em oração ao Senhor. Deixe com que Deus conserve a sua mente e o seu coração na paz. Deixe com que em Cristo vocês sejam guardados. Não permita com que essas coisas da vida e a falta do tempo com Deus venham destruir a semente que foi colocada no seu coração. Permitam, se coloquem nesse lugar para passar pelo tempo necessário, para passar pelos processos com Deus, para regar diariamente aquela palavra. Ou seja, você vai orar em cima da palavra, você vai jejuar em cima da palavra, você vai não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Você vai fazer com que a palavra, e essa palavra aqui, a palavra bíblica, que ela entre no seu coração, que ela te convença do seu caminho mau, porque a sonda do Espírito Santo também é isso. Quando você lê a Bíblia, você fala, uau, eu sou ruim mesmo. Nossa, eu sou má. Uau, eu não sou compassivo, eu não sou paciente, longânimo, eu não tenho amor, eu não tenho paz, eu não tenho domínio próprio. Senhor, faz isso em mim. Mata a minha carne e fortalece o meu espírito. Eu preciso dessa atuação do Espírito Santo dentro de mim, eu preciso do Espírito Santo gerando a sua obra dentro de mim. Esse é um coração que agrada a Deus. Deus não quer as suas obras apenas. As suas obras, elas vêm para confirmar a fé. As suas obras vêm para confirmar onde o seu coração está. Mas as suas obras não vêm no lugar do seu coração. Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Deus não rejeita. Deus anseia para que os nossos corações estejam sensíveis à sua presença, sensíveis ao seu falar, à sua voz. E nós precisamos, antes de buscar a edificação da casa, precisamos olhar para o terreno para ver como ele está. E precisamos permitir a sonda do Espírito Santo dentro dos nossos corações, para que ele venha purificar o nosso terreno, para que ele venha limpar o nosso terreno, para que então ele possa nos fundamentar. E essa parte da fundamentação, ela vem no próximo episódio. Mas eu oro agora para que você venha ser, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, para que ele venha te convencer do seu pecado, para que então você possa se arrepender, confessar, pedir perdão e receber o perdão e ser habilitado pelo próprio Espírito de Deus a vencer o pecado. Preste atenção, meu irmão. Um processo de alma, um processo carnal vai te manter no pecado. O processo do Espírito Santo vai expurgar o pecado de você, vai te santificar. Deixe com que esse processo tenha o efeito pleno dentro de você. Por isso que a palavra fala aqui no versículo 15 de Lucas 8. Estes frutificam com perseverança. Na perseverança, não de, eu vou obedecer com tudo que eu tenho. Não, eu vou continuamente para a presença de Deus, para a oração, para o jejum. E a partir dali eu consigo obedecer pela força do Espírito. A sua principal obediência tem que ser de se submeter à presença de Deus. Não apenas a vontade de Deus através de você, mas a vontade de Deus em você. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Eu oro para que o Espírito Santo te leve nesse processo, que ele te guie, que ele sonde o seu coração, que ele completamente fale a você e você ouça a sua voz. No nome de Jesus eu oro, amém. Não esqueça da nossa Masterclass, naturalmente sobrenatural, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22, e eu sei que Deus vai te abençoar e vai te dar ferramentas espirituais para você continuar na sua jornada. E também temos aqui links para os nossos livros, links para tudo que você quiser que possa te ajudar na sua jornada. Mas a principal coisa que você tem que fazer, leia a Bíblia, ore, se consagre, jejue. Incessantemente, orai sem cessar. Então que Deus te abençoe e até o próximo episódio.